Bom dia, começando aqui mais uma live diária do Instagram, de 7h40 da manhã. E hoje a conversa vai ser com o Renato Batista, que é empresário da construção civil. E vai ser um papo muito legal, ele que tem uma experiência larga aí de empreendedorismo e também na área da engenharia. Então vamos conectar aqui o Renato e começar o nosso papo, tá legal? Vamos lá. Renato está entrando aqui. Opa, Renato. Fala, Ricardo, tá bom? Tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigado, tudo muito bom. Como é que estão as Direto coisas aí em São Paulo? Tudo bem. Passando um friozinho básico aqui em São Paulo. Muito frio? Bastante. E aí, em BH, tudo em ordem? Tudo em ordem também. Na verdade, hoje eu estou em Divinópolis, próximo aqui de Belo Horizonte. Divinópolis. Tenho outros negócios por aqui. Tenho a empresa em Belo Horizonte, né, da construção. Aqui também eu tenho uma outra de incorporação e tenho um negócio da família aqui que é o hotel, né? Então eu fico não na ponte aérea, mas eu fico na estrada mesmo, daqui para lá toda semana. Legal. Eu também queria saber como é que é, né, essa rotina de empreendedorismo com tantas frentes, né, Renato? Não é exatamente fácil e precisa ter um olho nos números, né? E acredito que você consegue equilibrar isso, que não é tarefa fácil, né? Cara, quando eu comecei a trabalhar, né, eu venho a escola, vamos falar assim, é de uma empresa familiar. Então, quando você está numa empresa familiar, praticamente eu comecei conhecendo os setores do hotel primeiro, antes de ir para outros negócios, que é o da construção, que é o meu negócio principal hoje. Então, eu passei por todos os setores e você acaba tendo um conhecimento de uma empresa pequena na cabeça, né? Então, assim, os números estão ali com você, você já sabe mais ou menos o que você vai faturar ali naquele mês, os meses que são bons, os meses que são ruins, e você acaba não conseguindo compartilhar isso com os seus colaboradores, com os funcionários, porque está de você. E quando você tem a possibilidade de modelar, de apresentar os números, você consegue engajar mais a equipe, eles conseguem entender a sua mente. Então, para os meus sócios, porque eu fico na parte administrativa, os meus outros sócios estão na parte de engenharia e da parte comercial, e eu tinha que aprender de alguma forma a passar para eles o que eu estava enxergando dos números, né? E com isso eu fui aprendendo ali, conhecendo, né, em cima de um pouco de técnica que eu tenho, e as coisas foram se desenvolvendo. Hoje, eu com a modelagem, né, eu consegui ampliar bastante, né, essa possibilidade de apresentar para eles esses números, e tem sido muito bom. Então, assim, e principalmente levar para a equipe, né, esses números, as pessoas que colaboram comigo diretamente, eles já aprenderam alguma coisa, né, e eu estou levando conceitos novos para eles. Então, está sendo muito legal né, navegar nessa parte dos números com mais técnica, né, porque eu fui pegar essa parte técnica mais agora no final, né, então já tinha muita parte prática, mas essa parte técnica eu estou achando bem legal, está sendo muito bom. Legal. E a gente se conhece antes do digital pessoalmente, né, Renato? E acho que isso é muito legal, né? A gente já tem essa relação de confiança que nem sempre é a forma como as coisas se conectam, mas é sempre legal poder contar com esse... a gente conhecer um pouco aí a jornada um do outro. E eu acho que é um exemplo, né, Renato, o que você faz. Nem sempre no mercado, eu trabalho com modelagem há muitos anos, com vários tipos de setores e características psicológicas de empresários, e para mim é sempre muito legal encontrar um perfil empreendedor / empresário, né? Quer dizer, eu acho que
o empresário ele é importante, mas acima de tudo o empresário que tem cabeça de empreendedor, porque ele está sempre renovando, ele está sempre inovando, está sempre trazendo coisa nova, está sempre buscando conhecimento. Quer dizer, não é porque você chegou, determinado empresário chega num patamar de exposição muito interessante, fazendo coisas que pouca gente consegue fazer, que não seja motivo para estar sempre renovando o conhecimento. Então, eu acho que esse nosso papo aqui ele é muito importante, Renato, porque serve de uma reflexão maior, né? Eu acho que tem uma questão de levar esse tipo de postura e atitude adiante, porque eu acredito que a empresa ganha, os profissionais que estão à volta ganham demais com isso, né? Porque o ser humano aprende através do exemplo, né, Renato? E não das palavras, mas do que a gente faz, não do que a gente fala, né? E eu acho que é legal, Ricardo, porque quando a gente não pode parar, né? Pelo menos essa é a minha linha, tá sempre buscando essas inovações, porque a gente sempre tem algo a aprender com alguém, né? E vice-versa, a gente tem sempre algo a demonstrar, não no sentido de querer ensinar, mas no sentido de compartilhar. Então é muito legal você ver assim, por exemplo, eu tive experiências nas empresas de pessoas que começaram comigo e ali eles aprenderam a lidar com uma planilha de Excel, que eu acho que é muito legal, né? Você dominar esse recurso também. E ali eles conseguiram desenvolver o pensamento em cima de números e aí com isso melhoraram até na vida pessoal, sabe? Assim, a questão de controlar as finanças, de saber se ajustar. Antes, no início, começava a pedir adiantamento todo mês porque não davam conta. Depois você vê que a pessoa vai se organizando em cima dos conceitos que você vai passando sem falar, mas mostrando no dia a dia da empresa. E ali eu acho que cria-se uma equipe mesmo, né, uma irmandade ali legal em prol daquela empresa que, né, transcende, aí vai para a casa da pessoa, vai para o outro negócio do marido, você vai compartilhando conhecimentos. Eu acho muito legal essa sua iniciativa de compartilhar o que você aprendeu ao longo da sua trajetória, né, trazer isso aqui para o digital é muito legal, porque eu acho que é um dever nosso, né, que a gente aprender, a gente puder passar para o outro. Eu acho que isso aí é fantástico, eu acho que é um dos objetivos que a gente está aqui, né, para poder viver em conjunto, vamos falar assim. Exatamente, é isso aí. Esse fórum, né, das lives diárias é exatamente esse, porque eu acredito que cada pessoa vive uma realidade, né, e a partir dessa realidade a gente tem sempre uma série de objetivos, obstáculos, sonhos e angústias que os números podem nos ajudar a vencer no dia a dia, né? Às vezes a gente esquece, né? Lendo livros de grandes vitórias, de grandes empreendedores, a gente esquece que é na rotina que o sucesso acontece, né? É o passo a passo do dia a dia, é na monotonia que o sucesso vai sendo construído e o número faz parte disso. Eu acho que você, inclusive, comentou um negócio importante aí do Excel, né? As pessoas muitas vezes tem uma ideia, assim, o Excel muitas vezes ele se torna um vilão a partir do momento em que as pessoas fazem dele uma coisa que não deveria ser, né? Muita gente tem um sistema e aí começa a trabalhar o Excel e o Excel começa a virar um novo sistema que não deveria ser, né? Então, a partir do momento que a gente coloca as coisas onde elas deveriam de fato estar, a gente começa a conseguir, como você bem disse, desenvolver a nossa capacidade a nossa flexibilidade numérica, a nossa capacidade de interpretar situações ou situações futuras a partir de exercícios numéricos. E isso, como você bem colocou, não é só uma coisa boa para a nossa vida profissional, ela é algo que organiza a nossa vida como um todo, né? A financeira e às vezes até a não financeira, porque no final do dia, quando a gente bota o pé no chão e olha para a situação de forma realista, a gente começa a conseguir encarar às vezes até com um pouco mais de coragem as coisas que a gente precisa viver no dia a dia, né, Renato? Ricardo, eu acho muito legal essa questão dos números, eu gosto muito, né? Eu me divirto, vamos falar assim, com os meus sócios no comercial, eu vejo, né, a pegada deles ali, com o meu sócio na engenharia, né, os problemas que ele tem, mas assim, a minha veia é mais uma veia de controlar a empresa, porque eu vim dessa escola familiar, né? Eu comecei ali
cuidando dessa parte administrativa, então já está comigo isso. E eu vejo tanto que é importante a gente ter os números de forma simples, porque senão a empresa fica, o meu setor dentro da empresa vira um setor para alimentar sistema, e o objetivo da empresa não é alimentar sistema para ter um sistema redondo. E para os meus sócios, e para que eu também possa usar as habilidades que a gente tem, seja, né, inata ou seja habilidades que foi conquistada ao longo do tempo, que a gente possa criar coisas diferentes. O que eu vejo é que se você não tem uma modelagem financeira bem estruturada, se você não sabe os números que você pode apresentar com facilidade, sem ter que ficar explicando muito verbalmente, quando você tem isso, você consegue ter tempo livre mental para criar outras coisas na empresa. Então, sua empresa não fica engessada só naquela de apagar incêndio do caixa que está apertado, ou saber se vai poder investir ou não nesse negócio. Eu penso que quando você torna isso, igual você falou, na repetição, diariamente está fazendo aquela rotina bem feita, você consegue fazer isso num curto espaço de tempo, e você tem a informação rápida, e aí acaba que você sobra tempo na sua empresa para você conversar com os seus colaboradores todos, porque eles trazem muitas ideias legais, e aí você consegue absorver, juntar o quebra-cabeça e trazer um negócio novo para a empresa. Então, antes eu pensava que a empresa era só a parte administrativa, aí o Nossos me mostrou que não. Não, a empresa é administrativa, é comercial e é engenharia. Eu falei, pô, legal, ainda bem que eu aprendi isso, porque senão a empresa ia ficar só na minha mão, eu travo daqui, eu solto ali, não é isso, né? A empresa ela é muito mais que isso. E aí com essa rotina, eu pude também trazer isso para a minha empresa familiar, né? Então eu estou já conseguindo distribuir a bola, né? Então a bola vai para o cara do comercial, a bola vai para a pessoa ali da manutenção. Então é muito legal a gente saber que a gente, com o número, a gente consegue expressar o que a empresa precisa. É muito, muito legal essa modelagem que você está conseguindo compartilhar com as pessoas que te seguem, né? Nessas mentorias que você tem feito. Eu acompanho direto, muito legal. Obrigado, Renato. Você pode contar um pouquinho, eu queria elaborar nesse ponto que você tocou, mas assim, eu sei a complexidade do negócio ou dos negócios que você toca. Você pode falar um pouquinho, na essência, assim, o que o que são os seus principais negócios, para o pessoal entender Sim. a complexidade de negócio que você vive no dia a dia? Eu tenho hoje sociedade em 2 empresas de construção civil. A gente atua muito nesse segmento do hoje Casa Verde Amarela, né, que é o segmento do imóvel econômico. São incorporações que a gente faz, né, ou seja, a gente consegue um terreno interessante, numa boa localização, fazemos ali a permuta e dali a gente desenvolve um projeto específico para aquele bairro, não é para a cidade, porque tem as características do bairro que você deve atender para a pessoa querer morar por ali. E aí a gente tem que trabalhar com uma série de burocracias, né, com Caixa Econômica Federal, porque ela tem que aprovar o orçamento, você tem que ter a venda antes de você estar lá. Você precisa de ter realmente muito na mão esses números, né? E aí depois disso tem a parte da construção que nós construímos ali dentro de um prazo específico, a entrega de chave. A gente tem que dominar todos esses aspectos da construção civil. E a gente também trabalha em outros setores da construção, como loteamentos, né? A gente já conseguiu fazer alguns build-suits. Então, eu estou gostando muito desse mercado, sabe? É um mercado que nessa pandemia ele não sofreu, né? A gente vai ver talvez o resultado dele agora, porque, né, vamos ver como é que vai estar, né, a economia retomando. Eu penso que pode haver alguma dificuldade, porque a gente tem ali os pró-solutos, né, mas a gente consegue equalizar com os nossos clientes. Então, por ele não ter sofrido, a gente não parou. Né? Claro, respeitando todos os procedimentos, mas a gente teve a liberdade de continuar. E as pessoas buscam, né, Ricardo, comprar seu imóvel, ter a sua liberdade. Eu, por exemplo, estou vivendo uma experiência agora, estou saindo de um imóvel meu que era alugado, sou uma pessoa que vende, né, construção civil, imóveis
residenciais e vivia de aluguel. Então, agora que eu consegui conquistar o meu imóvel próprio, né? Então, estou mudando agora. Então, a dificuldade que é de você pensar assim, pô, no meu imóvel alugado, eu não mexo muito, né? Eu não quebro uma parede, eu não faço muita coisa, porque depois eu vou ter que entregar. Então, quando você passa a ter o seu imóvel, aí você usa e faz o que você quer, tornando o seu imóvel a sua cara, né? Eu acho isso muito legal. E também tem o segmento de hotel aqui em Divinópolis, segmento não, um hotel em Divinópolis, que vem da família, e eu permaneço aqui cuidando da parte administrativa também. E esse sofreu demais. Esse, se não tivesse com os números, Ricardo, se eu não tivesse com os números, tanto é que depois que eu fiz a modelagem com você, eu criei a planilha de modelagem aqui do hotel e com ela eu consegui traçar metas assim, quase que tarifas de passagens aéreas, né? Eu tenho que ficar ali monitorando para ver se eu tenho que diminuir um pouquinho para poder cobrir a meta do dia. Então, assim, a modelagem me ajudou a enxergar nessa parte do hotel algo assim que está me colocando, está conseguindo fazer com que eu mantenha o hotel, porque assim, teve que fazer alguns reajustes, é claro, né, com funcionários, com negociações com fornecedores, e foi um sofrimento. A gente chegou aqui a passar dias com nenhum hóspede, então você mantém uma estrutura, para o setor de hotelaria foi cruel essa pandemia, e já no da construção civil não. Então assim, é muito legal quando você tem uma visão de administração legal. Você consegue até ter mais de um negócio, porque se eu dependesse só do hotel, eu estaria perdido. Então, felizmente, algum tempo atrás, eu tomei a iniciativa de criar um outro negócio. Então, com os números, eu fico com mais tempo livre para poder fazer isso. Eu conheço várias pessoas. Você é um caso, né? Você é um cara que tem vários negócios aí, consegue equilibrar os pratos, né? Esse pratinho aqui eu rodo, eu equilibro o outro, né? Igual aquela imagem do circo. Então, a gente vai tocando a vida com mais assertividade, né? Pelo menos tentando, né? Porque errar a gente erra mesmo, não tem jeito, né, Ricardo? Faz parte, eu acho que o errar sempre vai acontecer, porque a gente é humano, mas é idealmente errar erros novos todo dia, né? Não os mesmos. E muito, acho que é interessante você colocar esses dois ângulos de negócios que você tem, porque reflete bastante aí o que a pandemia traz de complexidade, né? Alguns negócios seguem, outros não, alguns a minoria, né? Mas acontece também aqueles que acabam voando durante a pandemia. E eu acho curioso o caso da construção civil, porque se a gente tivesse um cenário pré-pandemia, né? Que as pessoas fossem nos avisar que tudo isso fosse acontecer, e a gente fosse ter que estimar o que fosse acontecer em determinado setor, eu acho que é uma excelente notícia a forma como o setor tem navegado, né, esse cenário todo. Acho também porque as questões de economia acabam favorecendo, né? Quer dizer, você não tem... Essas coisas mudam, né, com o tempo, e tem uma série de indicações variáveis que estão mudando com o tempo e vão mudar. Deu uma cortadinha aqui, né? Sim. Então, assim, essas variáveis elas mudam com o tempo, mas o que aconteceu durante a pandemia é que parece que as pessoas se voltaram um pouco mais à mentalidade tradicional, né, de investimento do brasileiro, da segurança da coisa física, né, do tijolo. E é muito louco, né, porque às vezes a gente acha que determinado pensamento está consolidado e as coisas mudam e depois voltam. E é muito bom você poder trabalhar com uma coisa que é mais do que economia real, né? Economia concreta. Sim. Não existe esse termo, né? Você trabalha na economia concreta, né? Eu acho... Falei. Não, eu acho legal o seguinte, por isso que eu fiquei muito, muito feliz em ter essa oportunidade de abrir um pouquinho meu horizonte com relação à gestão de números, porque com essa modelagem que a gente fez, porque quando você tem essa gestão na sua mão, isso é o que eu estou sentindo na minha vida pessoal, né? Você se sente mais seguro para ter a sua própria empresa ou consórcios, para poder passar a sua informação pelo qual você está ali. E aí, eu penso que você consegue
tanto gerir uma empresa como essa de construção civil, que tem também o mercado de capitais aí, bolsa, né? Que se você consegue ter uma gestão de números, você consegue também surfar todos esses, né, esses mercados. Então você passa a ter uma possibilidade de não ficar preso só num negócio. Ah, não, eu vou ficar só ali, eu vou comprar imóvel para viver de aluguel. Não, eu posso ter ali, fazer essa gestão com esses números, eu posso também investir na bolsa, é lógico, sabendo dos riscos. Então, eu acho muito legal dominar isso. E é muito difícil, pelo menos a maioria dos empresários que eu conheço, eles têm uma equipe que ajudam nessa parte de gestão, mas eles entenderem isso é muito importante. E os grandes empresários que eu conheço, eles entendem dos números que é passado para eles. Eu acho que isso é o fundamental, porque senão ele vai ficar dependendo sempre de um outro profissional, que também é uma linha, mas você tem que entender as duas coisas. Eu acho tão importante, mas tão importante o que você está falando, Renato, e um dos motivos pelo qual eu tinha certeza que essa conversa ia ser mais do que legal, mais do que interessante, ela ia ser ilustrativa, né, e didática, porque eu vejo que no nosso país, aqui no Brasil, muitos empresários, a hora que você fala com eles a respeito de números, não é incomum, quer dizer, não são raros os casos em que o empresário fala, não, mas eu sou empresário e por ser empresário eu não tenho que olhar número. Quem vai olhar número é o departamento financeiro. E eu acho que esse é um erro tão importante, né? Ele é um risco tão grande. E eu acho fundamental, assim, acho muito legal que você esteja falando isso aqui, porque eu sei exatamente o que você está dizendo. Eu já vi uma série de empresários vivendo isso, e eu próprio já vivi no passado, que é o seguinte: quando você terceiriza a sua gestão financeira, quer dizer, você é o sócio que cuida dessa parte, graças a Deus, né? Mas muita gente terceiriza isso para um colaborador. E aí, quando você trabalha com um colaborador a partir de números, você tende a ter dois cenários que dificilmente se equilibram da mesma forma, que é ou você tem uma pessoa que você confia muito, você confia plenamente, mas eventualmente a performance não é aquela mais agressiva, porque é uma pessoa tranquila, ou é uma pessoa muito agressiva. Então, assim, eu acho que vendas e financeiro são dois aspectos que nunca deveriam ser totalmente delegados, deixa eu mudar o termo, não deveriam ser delargados, né? Então, assim, você pode sim, de fato, delegar, mas você precisa dominar o tema, até para você puxar as pessoas que você confia e falar, vem cá, tem isso, tem aquilo, tal, não sei o quê. Ou até se você tiver uma pessoa que, de repente, te surpreende negativamente, você consegue ter o controle da situação. Acho muito importante que você esteja falando isso, porque é uma coisa eu falar que eu sempre falo, né? Outra coisa, a gente tem aqui um empresário que vive essas questões no dia a dia e, de fato, sabe e sente a importância disso na ponta. Você, inclusive, falou uma coisa que é assim, eu tenho o controle dos números, eu consigo, então, dar inputs para determinadas áreas, né? Eu consigo influenciar positivamente antes que os eventos aconteçam, né? E você está falando de um negócio que claramente tem uma complexidade muito grande, porque você tem que fazer todo um planejamento. O lançamento não aconteceu, o lançamento está acontecendo, você já tem que estar vendendo, você já tem que já tem que ter as autorizações de banco. É um negócio muito louco, né? Você tem o terreno, você tem muitas variáveis, né? Muita pressão, né? E existe um pensamento, muita pressão, você precisa ter muita segurança de coisa que você ainda não tem o domínio porque não aconteceu. Então, a importância de trabalhar no futuro, né? E como é que você trabalha no futuro sem ter uma ansiedade profunda se não for através da projeção dos números, né? Então, é o que você falou. Eu acho que a partir do momento que você domina os números, você tem um pilar, você tem um lastro na realidade que te dá a segurança de tomar determinados riscos, fazer determinadas escolhas, né, Renato? Cara, sabe uma coisa que eu achei interessante? É que quando você tem os números terceirizados, né, vamos falar assim, porque aquela pessoa que está ali com você, eu estou trazendo na visão de quem está, né, empreendendo, né? E eu acho que isso vale para quem vamos dizer assim, o terceirizado, é aquele cara de confiança do empresário dentro de uma empresa, que são as pessoas que também participaram com a gente, né, na modelagem.
eu acho que isso é importante ser falado. Quando a gente consegue fazer com que todos entendam os números da empresa, ou entendam o que é a dor da venda, ou entendam o que é a dor da construção, né, de fazer o prédio, quando a gente consegue entender isso, a empresa anda. Então, quando os meus sócios, por exemplo, eles passaram a entender os números, eu vejo que ficou mais fácil da gente tomar decisões. Eles confiam nos números. E quando os meus sócios apresentam os números deles também, eu passo a ter essa confiança. E quando o empresário, eu vou falar assim, o que eu penso, quando o empresário ele não entende de planilhas, por exemplo, vamos usar o termo que todo mundo usa, não entende de planilha, né? Eu tenho um cara que cuida disso para mim. Vira uma queda de braço, porque como ele não entende o que o cara produziu dali, né, o modelador fez, às vezes ele acha que o cara está travando ele acha que, mas não pode, tem que arrumar uma solução. Então é preciso que ele entenda dessa parte de lá e que o modelador também possa. Aí eu acho muito legal, porque você usa muito essa expressão de zoom in, zoom out, né, de focar naquela parte específica e depois ver o maior. Eu acho que a gente pode ampliar isso mais. Quando você consegue entender a modelagem, a modelagem passa a ser um zoom in, e aí a sua empresa você pode fazer um zoom out. Aí, por exemplo, hoje eu consigo dar palpite na parte de vendas, né, que não tem nada a ver comigo, mas eu converso com meu sócio, a gente troca ideia, então eu já começo a enxergar o zoom out ali, eu já começo a enxergar vendas, passo a querer entender as vendas, passo a enxergar o meu sócio da engenharia, e aí a empresa, aí fica gostoso trabalhar, porque aí não é briga. Claro, a gente briga, a gente tem os problemas do dia a dia, mas é uma briga não para defender a sua razão, é uma briga em prol da empresa. Saudável, aí você faz a empresa crescer, né? Eu acho que isso é muito legal. É muito, muito bom o que você está falando, porque é muito importante, né? Tem até uma regra de ouro que eu costumo falar que é da totalidade, né? A regra de ouro da totalidade é a que vem antes do zoom in, antes do zoom out. E você está falando disso porque a modelagem financeira nada mais é do que um quebra-cabeças, né? Acontece que eu tenho essa peça, você tem essa peça, o João tem essa, a Maria tem essa. E se a gente não junta essas peças, os números não vão estar conversando. E se os números não conversarem, viraram planilhas. E eu concordo com você, planilha é o termo que as pessoas usam. Só que a partir do momento que a gente conecta as planilhas, isso tudo vira um modelo financeiro, e esse modelo financeiro ele representa o modelo de negócio e a forma como a empresa rentabiliza o negócio ou monetiza o seu modelo, né? E aí a gente para de olhar para as planilhas, que são o zoom in, e a gente começa a olhar para o modelo de negócio, que é o zoom out, que claramente tem a parte comercial, tem a parte logística, tem a parte administrativa financeira, tem a parte de atendimento a cliente, gestão de terrenos, né, no caso de vocês, que é super importante. E muito legal, acho que é um ponto fundamental aí que você está trazendo aqui, contribuindo aqui para quem está assistindo, Renato, e eu concordo, e a equipe que apoia, né, a equipe que te apoia, a equipe que apoia o empresário, o empreendedor, tem uma importância fundamental, são pessoas que no final do dia são as pessoas que estão garantindo que a informação correta está chegando, e se a informação correta não está chegando, está buscando da melhor forma cumprir o gap de informação com a melhor informação possível, que nem sempre é a perfeita, a gente conseguir se desprender do perfeccionismo e ter a melhor informação, porque o perfeccionismo significa às vezes nada, né? Porque se eu não tenho perfeito, eu não tenho nada e a vida não é perfeita, então às vezes eu não entrego nada. Então, conseguir lidar com isso e a importância da equipe também é muito, muito grande, né? É verdade. Eu vejo que, assim, mais a gente conseguir engajar as pessoas no pensamento, a pessoa entender a nossa mente e eu entender a mente da pessoa que está ali comigo, eu entender, peraí, igual você usa muito essa parte da dor, né? Qual que é a dor que eu estou tendo, né? Qual que é a ansiedade que está acontecendo? Eu acho que tem muito, assim, você consegue criar realmente um time. Porque senão você fica tendo ali, é igual aquela questão do time de futebol de criança, né? Aquela questão do jardim de infância, a bola vai, os 10 lá atrás da bola, né? Agora, quando você monta um time, cada um está no seu espaço e aí você consegue, bom, agora é hora de entrar a venda, agora é hora de entrar, né, a engenharia, agora é hora da gente tentar buscar alguma coisa mais próxima. Então,
eu vejo que eu tenho um amigo pessoal que é um empresário muito bem sucedido e ele sempre fala assim que de planilha ele entende muito. E realmente ele é um cara acima da média. Mas ele tem essa habilidade de enxergar nas diversas planilhas o pensamento que seria a modelagem. Talvez ele esteja fazendo a modelagem na sua cabeça, entendeu? Ele consegue juntar os números. Então, é muito legal. É muito legal você ter essa habilidade, porque aí você consegue ir para frente. E quando você tem uma técnica para fazer isso, para juntar... Ricardo, muitas planilhas, eu já, depois que eu conversei com você aí, né, que a gente passou esse tempo juntos aí na mentoria, na modelagem, eu eliminei, né? Muitas partes do meu sistema, do meu RP, que eu ficava ali pelejando para poder alimentar, eu falei assim, não, isso aqui não é essa informação para mim, ela não vai chegar a lugar nenhum, eu não preciso dela. Então, quanto mais eu puder simplificar, né, tirar da minha frente excesso de números, excesso, ele nunca é bom, né? Eu acho que quanto mais simples for, olha, o número é esse, o resultado é esse, você tem que fazer isso, pronto. Aí você dá capacidade para as pessoas que estão junto criar aquela possibilidade, realizar aquela situação. Então, eu acho fantástico a gente poder estar conversando sobre isso, né? Ter sempre esse conteúdo disponível, porque está disponível, né? Você coloca isso aí no YouTube, você tá compartilhando aí com todo mundo. Então é muito legal a gente poder ter isso e tendo tempo, vai lá, assiste. Eu acho muito bom, vale muito a pena. Legal. 2 pontos para que você falou que eu queria só resumir aqui de forma objetiva. Primeiro, você falou uma coisa que eu, às vezes, tomo até cuidado em falar, Renato, porque eu tenho a impressão de que nem todo mundo vai capturar da forma como você capturou, da forma como você está representando aqui, você está falando, né? Que a modelagem ela é uma ferramenta de colaboração humana, né? Então, eu falo isso, você vai perceber que toda vez que eu falo isso, eu falo dentro de um contexto, tomando todo o cuidado. E o outro ponto é de que a principal objetivo da modelagem, né, a principal meta, enquanto compartilhamento de informação, de conteúdo, é mostrar que ele é simples, né? Inclusive, eu tenho um Telegram e eu falei assim, eu fiz até uma pergunta que era uma pegadinha. Eu falei assim, estou planejando minhas férias com meu filho e tal, e fiz uma modelagem. Eu falei, você faz modelagem? Daí eu falei assim, coloquei para a pessoa responder, sim, faço modelagem, planejo minhas férias. Não faço modelagem, eu faço apenas uma planilha de planejamento das minhas férias, que na verdade é a mesma coisa, né? Então, às vezes as pessoas estão presas no sentimento de que fazer uma modelagem é fazer uma coisa complexa, sendo que é exatamente o inverso. É descomplicar o que não precisaria ser complicado, é eliminar todo o trabalho que está virando burocrático, porque não precisa acontecer, e conectar as únicas coisas que deveriam existir, deveriam estar necessariamente conectadas. Ou, se não estão conectadas, é porque não deveriam existir e virou burocracia, né, Renato? E é interessante você falar isso, porque, assim, de pessoas que começaram comigo e não tinham essa organização e depois tiveram, porque pensa, pô, cara, você vai viajar com seu filho e imagina se chegar e começar a ficar preocupado com a questão financeira. Pô, será que eu posso gastar com isso? E você não vai desfrutar do momento que é o principal, que é estar com ele. Então, às vezes, entram pensamentos ali de pressão, porque eu já vivi muito isso em férias, que eu já planejei de certa forma, mas chegou na hora lá, o cartão ia passando, eu falei, pô, depois vai chegar uma que eu não estou preparado para ela. Então, assim, é muito legal a gente ter essa visão, porque isso faz parte da vida. Não adianta. A gente precisa de aprender a se organizar financeiramente para a gente ter o tempo mental livre para fazer outras coisas. E quando você tem isso em números que você consegue apresentar, até ali dentro de casa, seu filho, isso aqui não dá, porque olha só, nós estamos... Esse é o nosso orçamento, esse é o nosso planejamento, né? Então, é muito legal. Não fica preso só na parte técnica. Mas é claro que nós estamos aqui falando dessa parte principal, que é para uma empresa, e eu vejo o quanto isso beneficia a empresa para que ela possa dar fluxo, né? Para que ela possa cuidar de outras coisas. Se eu cuidar da manutenção, não adianta nada você ficar aqui
preocupado em salvar o seu caixa, e eu ficar aqui, nossa, o caixa está assim, eu não esperava por isso, e aqui, por exemplo, eu estou no hotel hoje, né? E aqui a manutenção está toda caída, né? Então, assim, eu tenho que estar lá olhando, eu tenho, pô, esse quarto aqui podia estar melhor aqui, vamos pintar isso aqui, vamos trocar essa televisão, eu tenho que ter tempo livre para isso, né? E a gente sabe o quanto que os pensamentos pressionam, eles entram na cabeça da gente aqui, vai pressionando, e não adianta, né? Enquanto a gente não consegue dominar eles, eles dominam a gente. Eles dominam a gente. Exato, e é a questão do urgente e do importante, né? Enquanto a gente ficar permitindo que nossa cabeça nos deixe em loop diário no urgente, a gente nunca vai fazer o importante, e com isso o urgente vai continuar sempre acontecendo, né? Então, mas show de bola, Renato. Uma conversa aqui, cara, muito rica, assim, muito legal. Obrigado de novo por ter participado. E no modelo aqui da mentoria, Renato, o participante, o convidado, costuma fazer uma pergunta. Você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Tem. Porque como você deve ter visto aí, eu venho de uma empresa, de uma gestão de fluxo de caixa, né? Eu fico aqui projetando o meu fluxo de caixa e vendo o que eu vou receber. E quando a gente começa a pensar nesse regime de competência, por exemplo, no setor da construção civil, ele é complexo. Eu ainda não consegui enxergar isso, porque ele não é uma venda de varejo. Eu não vendo um apartamento e já entrego a chave. Eu vendo um apartamento que eu vou construir ele em 2 anos para o cara receber, e o cara vai continuar me pagando 30 meses, quer dizer, né, 40 meses. Então, fazer essa gestão de fluxo de caixa, para mim, já está mais tranquilo, eu já consigo enxergar. Mas eu já estou começando a inserir algumas técnicas para vincular o regime de competência. Então, eu penso que é isso. Como fazer essa transição, né, de uma pessoa que já está acostumada, e eu penso que isso pode acontecer o inverso também, uma empresa que trabalha em cima só de regime de competência, como é que ele começa a enxergar o fluxo de caixa? Porque posso ter os dois ali, mas ali a gente tem que fazer, nos ensinou a fazer os dois conversarem para a gente enxergar as duas coisas, porque é importante. Meu sócio chega e fala assim, quanto que a empresa faturou esse ano, no final do ano? A gente fica assim, mas não era para faturar mais, porque o fluxo de caixa estava demonstrando, só que a entrega é ao longo do tempo. Então, fazer essa união, ela é, para mim, importante. Então, qual a dica que você daria para, no meu caso agora, que já tem um pouco da parte técnica, eu sei que a técnica ela depende muito de repetição, eu tenho que repetir até fazer com que isso, né, seja assimilado por mim, mas uma técnica assim, como é que você vê isso? Como é que você já viu nas empresas que você já deu ali a sua assessoria, a sua consultoria, para fazer um pouco dessa transição, não falo transição, mas esse mix, né, essa junção? Legal. Acho que o primeiro ponto é que é exatamente isso que você colocou. Normalmente as empresas elas tendem a estar mais baseadas num planejamento de caixa ou mais baseado num planejamento de competência, ou seja, fluxo de caixa aqui, demonstração de resultado aqui. Eu costumo ver bastante assim, tem bastante lá no programa, né, no curso tem bastante gente de multinacional, e o pessoal de multinacional tende a ter um planejamento muito focado em demonstração de resultado do exercício, por exemplo, né, enquanto que os empresários que estão conectados no que é mais importante estão conectados no fluxo de caixa, e é absolutamente o seu caso, né? E eu percebo que muitas vezes essa questão do fluxo de caixa associado porque a gente vive um ambiente, né, Renato, onde as empresas de médio porte vamos colocar as empresas até médio grande porte aqui, e as empresas muito grandes do outro lado. Então, as empresas que estão aqui até médio grande porte, normalmente elas acabam precisando desenvolver uma visão de contabilidade mais estratégica, porque o contador que a gente tem enquanto empresa, né, eu diria que todos os empresários até esse ponto, eles começam a lidar com uma contabilidade que pode ser que seja estratégica, mas provavelmente não é. Provavelmente é uma contabilidade de prestação de contas, né? Seja para governo, seja para, sei lá, uma licitação, seja para dar uma informação para o banco, por exemplo, né? E a gente precisa, então, nessa transição
vamos dizer que você está no paradigma do regime de caixa, que é comum às empresas até médio grande porte. E acima daqui a gente tende a ver o paradigma do regime de competência. Então, o que eu acho que é importante? A dica que eu daria é trazer a contabilidade muito para próximo, né? Seja ela externa, seja ela interna, trazer o pessoal de contabilidade e trazer eles para junto do processo, nesse mesmo processo de acolhimento que se faz com a equipe, com os sócios, né? Peraí, gente, estamos todo mundo no mesmo barco aqui, senta aí, vamos fazer isso aqui junto, vamos conectar nossos números, fazer esse processo envolvendo também a contabilidade ao máximo possível. É possível que a contabilidade abrace e venha junto, ou é possível que a contabilidade fale, olha, eu estou com um monte de cliente aqui, não vou poder ficar batendo número com você não. E aí você precisa ter uma conversa, seguinte, eu agora vou precisar bater número, você vai ter que fazer esse investimento comigo, de repente a gente faz até um acordo aqui para dar esse salto quântico aqui no regime de competência e às vezes os contadores mais estratégicos vão capturar o que você quer fazer, vão abraçar a causa e vão junto. Aqueles que estão equilibrando muitos pratos e estão muito no urgente e pouco no importante, podem ser que não abrace, aí você precisa ter essa reflexão, né? Ter as pessoas internas envolvidas nesse cruzamento de informação e como você bem disse, né? Quando a gente é menino, vem a bola, vai todo mundo em cima. Então, ter o jogador do regime de competência, sabe? Ter um jogador que seja representante do regime de competência, essa pessoa pode ser dentro junto com a pessoa da contabilidade, pode ser a pessoa da contabilidade em si, se ela estiver muito no barco. E acima de tudo, talvez a dica que eu daria, né, Renato, é que, como acho que teve aqui na nossa conversa, uma reflexão de que tudo que a gente faz, ela não pode ser pro forma, não pode ser meramente formal ou oficial se não tiver um valor, né? Então, eu diria, melhor evoluir de pouquinho em pouquinho, né? Em inglês se chama de baby steps, né? Passinhos de bebê. Melhor evoluir passinhos de bebê e garantir que o pouquinho que a gente evoluiu está trazendo algum benefício do que evoluir rápido e virar um trabalho burocrático. Talvez essa seria a principal reflexão ou dica, né? Legal, porque assim, engraçado, né? É o que eu tô te falando, como que é bom a gente conversar e escutar, né, as pessoas, né? Eu estou aqui falando da modelagem, de envolver as pessoas e de repente a minha contabilidade que é terceirizada, ela não está envolvida nisso. Então, vou lá e vou mostrar para eles o que eu estou fazendo aqui, eu preciso desses números, por quê? Fazer a pessoa entender, né? Fazer o contador, que, querendo ou não, ele é meu parceiro, ele está comigo. Realmente que vou colocar em prática rápido, porque... E outra coisa, essa questão do passo a passo, né? Ter paciência de dar um passo, porque senão você coloca um problema dentro da empresa. Aqui, nós temos que fazer isso aqui gigante. Cara, você vai colocar todo mundo doido e a empresa ela vai travar. Então tem que ser sutil, né? Tem que ser ali passo a passo, igual você trouxe, para que a gente consiga fazer essa transição. Porque a mente ela quer as coisas muito rápidas, né, Ricardo? Ela quer para ontem, né? A gente tem que saber segurar ele e falar, não, peraí, o primeiro passo é esse, vamos fazer o zoom in aqui, vamos aqui, é esse, agora eu vou para esse, daqui a pouco eu tenho uma condição maior de fazer cumprir o propósito da empresa, que seja vender isso, seja construir, seja fazer a aplicação em mercado financeiro, o que seja. Porque, no fundo, a essência é o que você está buscando, né? Produzir um valor para alguém. Olha, eu vou construir casas para que alguém possa morar. Eu não estou aqui com uma empresa que é para ficar gerindo ali os números. O objetivo principal é vender e entregar um lugar para a pessoa se sentir bem e cumprir com uma realização pessoal, né? Ter um imóvel, ter um investimento. Eu acho que isso aqui é o grande valor. Então, assim, essa junção dos terceiros também, eu vejo que é importante. Eu não tinha pensado nisso. É super importante e uma coisa que você falou, que eu assim, nesse caminho de modelagem, eu já encontrei muita gente de uma capacidade intelectual avançadíssima ou visionários, né? Empresários que têm ali a cabeça lá na frente, e uma das maiores dores desses perfis, ou do perfil da gente que está tentando enxergar o futuro através dos números, né? Modeladores, empresários, ou modeladores empresários, ou colaboradores, modeladores ou prestadores, é que a gente vive a angústia de que a realidade não anda na mesma velocidade que a gente, e acho que isso a gente precisa aprender a lidar na pessoa física, né? E aí tem meditação, tem uma série de
ferramentas que não são novas, mas às vezes são novas para a gente, né, Renato? E assim, só para, né, não tomar muito mais seu tempo, Ricardo, mas assim, aquela velha do time is money, né? A gente foca muito no money, a gente tem que pensar como controlar o tempo, porque a chave é essa, né? Você saber ser amigo do tempo, e isso não é fácil. Você tem que saber ter paciência, você tem que saber controlar, né, aquele momento, ou você tem que saber acelerar naquele momento. Então, não foca no money, não, foca no time, que eu acho que vai melhor. Estou aprendendo isso. A gente na vida, na pessoa física, a gente tem três recursos finitos, né? Tempo, saúde e dinheiro. A gente foca no dinheiro e às vezes o tempo vai embora, a saúde também, né? Mas é isso aí, é por aí. Beleza? Então, modelando a gente consegue, Renato, a gente consegue colocar isso aí em equilíbrio. Eu acho que é um passo, é um grande passo. Aí depois vamos entender de venda, vamos entender de construção. É isso aí, porque se a gente estiver no eixo, a gente consegue pensar no resto. O Alexandre perguntou se você gosta mais do Adriano, do Alexandre ou do Fernando. São Cara, Alexandre é o meu sócio aqui em Divinópolis. O Adriano o Alexandre é meu sócio comercial aqui em Divinópolis. O Adriano é meu sócio comercial em Belo Horizonte com o Fernando, né? São empresas separadas, né? E esse Alexandre, você já viu que ele é comercial, né? Alexandre, quando faz essa pergunta, já te botou na sabe série, isso aqui o engenheiro não ia fazer essa pergunta, é lógico que não, né? Mas, cara, eu gosto dos três. Eu gosto dos três, muito bom. Renato, cara, super obrigado aqui pelo teu tempo, pela troca. Muito sempre um prazer muito grande falar contigo e por você estar aqui contribuindo e colaborando aqui para... Beleza? Foi show, cara. Gostei muito de conversar. É sempre bom conversar com você, ainda mais na atividade que eu gosto, né? Dessa parte financeira, gestão de números. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de conversar com você, eu ver as suas lives, né? Ver as suas conversas, eu gosto e quero te parabenizar porque a gente é dever da gente poder passar um conhecimento para frente. Guardar com a gente é muito ruim ou passar só para um familiar. Quando a gente consegue né, transcender e abrir o que a gente tem, eu acho que é legal. Eu acho que essa é uma das nossas missões aqui, aprender e contribuir com todo mundo. Eu acho que parabéns, eu quero te parabenizar mesmo, você e sua equipe. Sua equipe também é fantástica, viu? É Débora, né? Ela é uma menina que liga para cá, conversa. Então, parabéns para vocês aí. É isso aí. Valeu, Renato. Super obrigado. Bom dia para você, bom trabalho e valeu. Um abraço. Valeu. Abraço. Valeu. Legal, pessoal. Olha que troca riquíssima aqui com o Renato Batista, né? Ele que é empresário de 3 negócios, né? Engenharia, hotelaria, Divinópolis, Belo Horizonte. Com certeza uma troca muito rica e fico muito feliz dele ter estado aqui nessa conversa, nessa troca, né, de verdade, em que vários pontos relevantes do ponto de vista de empresário, de construção de número, de integração de equipe e assim por diante.